Olá, eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Nós estamos com mais um Momento com Deus dominical. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu quero pedir para que você compartilhe esta mensagem com os seus amigos virtuais, para que outras pessoas tenham acesso a esta porção da Palavra de Deus, a reflexão e a meditação da Bíblia Sagrada. Eu vou orar, dando início ao nosso culto. Pai amado e Pai celestial, muito obrigado pelo domingo, que é o dia do Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pela tua bondade, por toda a demonstração do teu amor, do teu zelo e do teu cuidado mesmo. E eu peço ao Pai que nesse momento tenhamos esse momento com Deus, de profunda reflexão, de profundo ensinamento da Tua Palavra, que há de trazer para nós uma reflexão que leva-nos a nos autoexaminarmos, para melhor sermos filhos Teus e melhor servi-lo. Abençoe cada irmão e cada irmã em Cristo, cada amigo, e essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu peço para que você também, você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, isso é importante. Não esqueça de deixar o seu like. Todos vocês que estão participando conosco, deixe o seu like e algum comentário. Eu quero ler o texto da nossa reflexão no livro de Salmo, capítulo 139, versículos 23 e 24. O texto nos diz o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero pensar sobre a necessidade do autoexame. Uma outra palavra que nós podemos trazer para substituir essa palavra composta autoexame é a palavra introspecção. E o que seria introspecção? Introspecção é a arte de auto-investigar-se de maneira acurada e que tem como propósito localizar os erros e os acertos, as qualidades boas e as qualidades más, a virtude e o pecado, o sucesso e o fracasso, mas sempre sob a perspectiva cristã. Embora a Bíblia ensine e reforce o valor do autoexame, da autossondagem, não se pode dispensar a sondagem realizada pelo próprio Deus em resposta à oração. E essa oração de Davi, do Salmo 139, particularmente nesses 2 versículos, ela é muito conhecida entre os cristãos. Alguns chegam a mencioná-la como a oração mais feita depois da oração do Pai Nosso. Ela é feita por Davi, como já mencionei. Mas percebam que no início deste salmo, Davi reconhece primeiro a plenitude da onisciência de Deus. E por essa razão ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ninguém conhece melhor a nós do que Deus. Às vezes nós dizemos, gostamos de dizer que eu conheço alguém, eu conheço fulano, conheço cicrano, e as pessoas também me conhecem. Não, o nosso conhecimento é muito limitado. Quem conhece plenamente cada um de nós é Deus. E Ele sabe tudo sobre nós. Ele diz ainda: sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, queridos, nós todos reconheçamos que temos muitas dificuldades em admitir e nomear as nossas próprias faltas. Nós não gostamos de falar dos nossos erros, nós não gostamos de falar dos nossos fracassos, das nossas desvirtudes, mas a Bíblia fala, como diz o Salmo 19, versículo 12, que o salmista está olhando para Deus, para si mesmo, e diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Além de nós não gostarmos de falar das nossas faltas, falta-nos o discernimento, porque há muita gente fazendo coisa errada sem saber que está errado, sem saber que está equivocado. Na palavra de Deus, há 4 verbos que expressam a ação desta autoinvestigação do conteúdo humano, de seu comportamento, que mostram as suas tendências, que mostram os desejos, que mostram todos os seus segredos. Todos esses 4 verbos, eles nos levam à introspecção, embora eles não sejam sinônimos. Eu vou examinar rapidamente quais são esses 4 verbos que falam sobre essa introspecção. O primeiro verbo é o verbo examinar, e aqui denota a ação de considerar, de investigar, de observar, de analisar atenta e minuciosamente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo diz, quando estava instruindo a igreja sobre a celebração da ceia, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, investigue o homem a si mesmo, analise-se o homem a si mesmo. O segundo verbo é o verbo esquadrinhar, e aqui o verbo denota a ação de investigar a área toda, pedaço por pedaço, quadrinho por quadrinho. Veja o versículo 3 desse Salmo 139. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O meu andar é da ideia do nosso dia a dia, né? Das nossas ações do dia. O meu deitar é quando eu estou realmente descansando, estou à noite em casa. E então ele fala, ele conhece tudo sobre nós, ele esquadrinha, sabe o que nós fizemos cada dia e cada noite. O terceiro verbo é o próprio verbo sondar, e aqui denota a ação de examinar profundamente todo o interior, como se fosse com o auxílio de uma sonda. Você sabe que a sonda é aquele aparelho com o qual é possível conhecer, por exemplo, o fundo do mar, é possível conhecer o subsolo, a atmosfera, nós temos as sondas meteorológicas, também dá para se conhecer o espaço, a parte espacial, a Lua, a sonda lunar e até o nosso organismo, o nosso íntimo. Então, o versículo 23 diz aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salomão, filho de Davi, ele ensina que a sondagem de Deus é mais válida que a autocrítica. Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 21, versículo 2, ele diz: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações.
Então, o terceiro verbo para mostrar uma introspecção é o verbo sondar. Tem o examinar, o esquadrinhar e o sondar. E por último, é o verbo provar. E aqui, provar denota a ação de submeter a pessoa a um teste qualquer para ver como ele pensa, como ele sente e como ele reage. Foi o que aconteceu com o patriarca Abraão no Monte Moriá, quando ele teve ali uma prova gigante, da qual o patriarca saiu vencedor e tremendamente fortalecido. Lembre-se que nós somos sempre provados por Deus. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, o autor da carta diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Ele foi posto à prova e ofereceu Isaque. Então, queridos, esses são os 4 verbos que nós temos para também, eles não são sinônimos, mas eles mostram que levam a nós pensarmos sobre esse autoexame, sobre a introspecção. Examinar, o verbo esquadrinhar, o verbo sondar e o verbo provar. Mas nós precisamos entender que há algumas áreas que precisam de sondagem na nossa vida. Eu vou analisar apenas algumas, tá? Por exemplo, é preciso sondar a nossa fé. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Pode-se dar o caso de a pessoa ter fé sem obras, como diz Tiago 2,14. Pode ser o caso de alguma pessoa ter pouca fé, como diz Mateus capítulo 6, versículo 30. Ou até aqueles casos de pessoas não terem nenhuma fé, como diz Mateus 13, versículo 58. Como também pode dar-se o caso contrário, da pessoa ter uma fé sem hipocrisia, como na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ou de uma pessoa ter uma grande fé, como diz Mateus, capítulo 15, versículo 28. Ou daquele que está cheio de fé, como diz Atos, capítulo 6, 5. O que importa é que nós precisamos sempre investigarmos a qualidade e o nível da nossa fé. Mas além da fé, é preciso nós fazermos um autoexame sobre o nosso amor, uma sondagem sobre o amor. O amor a Deus e ao próximo é de suma importância, porque desse mandamento depende toda a lei e os profetas, como Jesus diz em Mateus capítulo 22, verso 40. Deus nos submete a testes para provar a nossa sinceridade, o tamanho e a força do nosso amor. O amor não pode ficar só em palavras. O próprio Deus diz que ama e prova esse amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deixe que o próprio Senhor Deus nos faça a pergunta que Jesus fez a Simão Pedro: tu me amas? João 21, 15. Tu me amas? Ele faz constantemente essa pergunta a mim, e certamente você já ouviu essa pergunta feita pelo Senhor a você. Tu amas o Senhor? E por último, eu quero pensar sobre a necessidade de sondarmos o nosso trabalho. Por vezes, há muitas pessoas que há mais palavras do que ação. Há mais planejamento do que execução. Nós, às vezes, vemos isso em nossas igrejas, né? Pessoas que fazem mais promessas do que esforço. Estamos chegando a uma época já de
de troca de ano, né, de chegada de um ano que está terminando e o começo de um ano. Aí é comum vermos vários crentes prometendo e prometendo e prometendo a Deus e acaba o ano sem fazer nada. Há aqueles que apresentam muito mais relatórios do que a própria atividade. Tem havido muito mais distração do que concentração. Há muito mais foguetório do que amor. Há muito mais ambição do que prestação de serviço. São riscos que todos nós estamos sujeitos. Daí a validade da exortação lá em Gálatas 6,4. Prove cada um o seu labor. Meus amados, essa sondagem deve ser levada muito a sério à vista da seleção que Deus há de fazer de nossas obras no dia de Cristo. Lembramos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, quando ali tudo aquilo que nós fizermos, ou estamos fazendo, há de ser comparado à madeira, ao feno, à palha, e tudo há de ser destruído pelo fogo. E também aquilo que nós fazemos também será comparado ou ao ouro, ou à prata, ou a pedras preciosas. E se isso for preservado, é um sinal de que aquilo que fizemos agradou ao Senhor. Concluindo, queridos, nós precisamos todos temermos essas coisas. Precisamos olhar com olhos bem criteriosos a respeito do nosso próprio viver. Lembre-se que no texto, Davi pede para que Deus o sonde. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Há um grande perigo de muitos perderem a sensibilidade espiritual. É o caso do pastor de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3, entre os versos 14 a 22. Aquele pastor, como aquela igreja que se dizia rico e abastado, quando na verdade tanto o pastor quanto a igreja eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Este personagem é aconselhado a usar um colírio para enxergar-se antes que fosse definitivamente vomitado da boca do Senhor. Então, que nós sejamos muito criteriosos no autoexame, em sabermos se aquilo que estamos vivendo, se aquilo que estamos produzindo, se aquilo que estamos executando tem sido do agrado do Senhor. Lembre-se que Davi orou: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que você, ao fazer essa oração, sinta-se nos braços do Pai, porque Ele quer fazer de mim e de você melhores filhos, pessoas que andem de acordo com a sua vontade, com a vontade do próprio Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar essa reflexão e isso traga grande relevância para cada um de nós. Eu vou orar encerrando o nosso momento com Deus deste domingo. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Obrigado pela tua palavra, desse Salmo 139, os versos 23 e 24. Leva-nos, ó Pai, a nos encontrarmos aptos diante de Ti. Pessoas já regeneradas, pessoas já transformadas, mas que ainda todos nós carecemos da Tua orientação para um viver que agrade sempre ao Teu Santo Espírito. Eu louvo a Ti por esta palavra e que ela seja de grande importância para cada irmão, para cada irmã em Cristo Jesus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua atenção
E lembrá-lo que na próxima terça-feira teremos o nosso momento com Deus, momento de oração, sempre às 20 horas, em nosso canal Pastor Cimei Costa Lima no YouTube. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família no amor de Cristo. Amém.